Deus tem aberto minha mente de uma forma tão maravilhosa que é difícil até de crer. Por causa de tanta simplicidade. Simplicidade assombra, pessoal. Assombra, Caio, você tem sido o canal que Jesus está usando para me mostrar o seu real amor. Amém. Saiba que vocês ganharam uma irmã aqui do Rio Grande do Sul. Amém. E que quero Coisa estar boa. sempre orando por vocês. Coisa boa. Sou convertida. Agora ela vai entrar na... Sou convertida há 12 anos. Eu tenho 25 anos. Quer dizer, ela se converteu com 13 anos de idade. Está com 25. Mas hoje vejo que o que eu achava que era correto não é. E vejo também o quanto eu diabifiquei, digamos assim, tantas coisas normais e perdi a minha identidade. Caio, eu trabalhei anos na igreja julgando este ser o reino de Deus. Pois é isso que ensinam. É claro, eu sei. Fiz com afinco, com temor. Então, toda vez que abre uma igreja, abriu uma porta do reino. Lógico. Os testemunhos de Jeová chegam a chamar de salão do reino. Salão do reino? Do reino das testemunhas de Jeová. É do reino. Havia um reduto de Deus. Isso mesmo. Crente chama o templo de casa de Deus. Por isso, você cultua lá, você não pode jogar vôlei, nem basquete, nem futebol de salão. Tem cada templo aí que dava para ser quadra multi e poliesportiva maravilhosa, né? Mas é pecado. É por isso que a Igreja Universal é do reino de Deus. É do reino de Deus. Era, né? Você sabe, né, que era, né? Era, né? Mudou, eles mudaram, né? Mudaram sabendo disso, agora. né? Não estou sabendo. Ele tá contra a agência de a publicidade. Universal. É só a Universal. Houve uma mudança mesmo, toda brincadeira não. Né? É a Universal. Eles oficializaram que não tem o reino mesmo agora. Agora não tem mais o reino. Não, o reino tiraram mesmo. Não, o reino agora. Tiraram né? Trocaram de agência. A Universal, quem tá cuidando da conta uma mudança mesmo. Sei. Foi na pessoa jurídica. Jurídica, entendeu? A física já tinha mudado já. A pessoa física. A Universal. Agora só o nome é só isso. A Universal. Os justos que cuidar dessa conta de publicidade, mas não pegar não, porque ele é muito justo. É muito justo, não né? pode. Mas o Sérgio Malandro também quis e não deram pra ele. Ele não, mas porque já tem concorrente. Concorrente demais. Ele ia gritar gru. Daqui a pouco ele tava lá fazendo festa no templo de Salomão. Só se for. E aí? Fiz com afinco, com temor. Aí ela abre um parênteses e fala que hoje entendo que era medo. Medinho, né? Pavor de Deus. E não me dava o direito de cansar. Para não fazer a obra de Deus relaxadamente. E ainda convicta de que tinha que levar a minha cruz. Cresci na igreja, Caio, aprendendo que temos que ser diferentes, que temos que ser sal da terra, que temos que ser diferentes do mundo. É aquilo que a Bianca aprendeu lá. Porque não aprendeu, né? Tentaram ensinar. Diferença do mundo são só exterioridades. Então é o modo como você fala, como você cumprimenta, é a roupa gírias, que você né? veste, as gírias, o evangeliquez, o pentecostês, todas essas coisas. Isso faz parte de um mundo à parte. O dicionário da língua brasileira não contempla todas as expressões mundano, que existem apenas no gueto. É um gueto. A cultura de gueto é o que eles chamam de reino de Deus, chamam de santificação, de obra de Deus, de consagração. É a entrega ao gueto. E quem tá de fora tá vendo uma colmeia, né? Aquela coisa. Meteu a mão ali, é picado. Não tem... muito de fora doença. não significa nada, quem tá de fora não vê nada de reino, né? Não. É uma colmeiona mesmo. Nem tem, dá medo de passar dá na porta. Se Deus me livre, eu sou apanhado aí dentro, sei lá o que acontece. E tem muito tempo que tem uma cara de maçonaria danada, né? Sei lá. Você sabe uma coisa que me tirou muito de... Me tirou não, que não me fez entrar em igreja alguma evangélica? Mau gosto da fachada. Gritaria, né? Fala assim, Jesus não fala isso. É. Quando você fala assim, Jesus fazia isso, você não entra. É. Aqui em Brasília, cara, eu era menino. Jesus não fazia Eu era isso. menino aqui em Brasília, cara, a Casa da Bênção
era assim, não tem aquele trem fantasma? Aquele parquinho. lá. Era daquele jeito. Eu morava perto de uma, assim, que dava medo mesmo. Menino, você tinha um pavor, assim, sabe? Aquele cara é o pastor mais tosco que eu já vi. Eu achei engraçado. Eu fico rindo dele. Eu já preguei lá, já paguei Ele é uns comédia. micos. Doriel, não sei o quê. Doriel. Aquele cara já paguei uns não micos lá, existe. já entrei eu e ele com aquelas trombetas tocando, lembra? Que eu falei que uma vez eu paguei um mico ali na Catedral da Bênção. Você me contou, Pesada. Zé, contou. Eu fui lá pregar, isso já tem uns 20 anos. Ele é matriz, né, pastor? Muita coisa aí, né? Ali, não, ali ele é matriz, a mãe de todas as outras bênçãos. Aquele cara é o 7-1 mais baixo que tem, cara, porque ele tá na cara que ele é ladrão e o pessoal não vê. Tô falando como ovelhinha. O filho dele é o nosso amigo, Brunelli. da oração de consagração da propina. Né? Sim, ele abençoa aquele nosso querido que veio dinheiro. aqui algumas vezes, até me trouxe a explicação daquilo ali, conversou algumas vezes comigo no meio daquela aflição, filho dele, Brunelli. que fez a oração lá, agradecendo tanto aquela bênção em cash. Bênção em cash. E aí? Vamos seguir. Mas hoje, através do Evangelho, vejo que a minha interpretação de sermos diferentes estava equivocada. Tudo estava relacionado à igreja, à frequência aos cultos, à nossa indiferença quanto aos pecados do mundo. Caio, de acordo com o Evangelho da Graça, aí ela depois que ela descobre essas coisas, vem nela um monte de questionamentos. E ela te faz algumas perguntinhas. Fala, Caio, de acordo com o Evangelho da Graça, como fazermos diferença? Como sermos diferentes? Muito se fala naquela passagem onde Pedro é identificado como um dos discípulos de Jesus, por falar como um dos que andam com ele. Pode parecer óbvio, Caio, mas por causa de tudo o que a igreja impôs. Mas ali não tem nada a ver com nada, é só sotaque da Galileia. Isso é coisa de pentecostal, hermenêutica pentecostal. Pedro na casa de Caifás, quando negou a Jesus. Lembra? Vamos lá. Esse aí é um deles, porque o modo de falar o denuncia. É como se ele fosse um cara nordestino. É nordestino, mas Mineiro. eles ficam achando que é como se ele fosse um membro da Assembleia. E já chegou assim, disse assim: a paz do Senhor, irmãos, oh glória! Não foi por nada disso, é porque era um regionalismo, ele falava com sotaque nordestino, na Galileia era norte. Era norte de Israel, era um sotaque nortista. E Jesus foi criado com um sotaque nortista. Se ele fosse texano, né? Nazaré é da Galileia, é do norte. Então ele tinha um sotaque do norte. Falava aramaico com sotaque galileu. Falava hebraico com sotaque galileu. Não foi isso no Pentecoste que disseram? Não são porventura todos esses aí galileus, os que estão falando em outras línguas? Como, pois, os ouvimos falar as maravilhas de Deus? Por que chamou a atenção? Porque eram pessoas simples da Galileia, que não tinham cultura, como a maioria dos galileus não tinham, e tinham um modo de falar marcadamente popular, carregado pelos traços do povão. Jesus era muito menos interessante para os sabores burgueses do que a gente conseguiria admitir a presença simples e humilde dele, chocante, despojada. É porque crente fica imaginando chegar assim, chega aquele Jesus Alexandre o Grande, sabe? Um Cristo charmoso que vem andando, sabe? Rei Leão. Bizantino, né? Aquela cara... Assim. Aquele Jesus maravilhoso, sabe? Não, se você encontrasse com ele, talvez você, com os seus preconceitos, fosse levar um tempo. Talvez você fosse primeiro ter que ficar chocado com as palavras de sabedoria que saíam de lábios tão improváveis e de graça divina vazando de dedos tão marcados. Verdade. Aí você
se chocaria, como a maioria se choca. O pessoal se choca hoje com o ensino simples do Evangelho, escandaliza e imagina a encarnação dessa simplicidade em Cristo. Aí ia ser um escândalo geral para essa moçada. Insuportável mesmo. E aí? Pedro Dedicato já explicou isso, como dos discípulos de Jesus falar como um dos que andam com ele. Pode parecer óbvio, Caio, mas por causa de tudo que a igreja impôs como pecado e coisas diabólicas, o mais simples para mim ainda está obscuro. Mas eu acabei de explicar. Como fazermos a diferença, como levarmos a nossa cruz. Sal da terra e luz do mundo não é nada disso, não é uma questão de identificação cultural com um segmento. O Evangelho tem que existir em mim, como Paulo diz, ou Jesus diz em Marcos: tende sal em vós mesmos, tende gosto em vós mesmos, é um sabor de ser. O que é o sal? Qual é a diferença? A diferença é uma só. Jesus diz em João 17: a única diferença que o mundo reconhece é se vocês são capazes de se amar. Essa é a marca, essa é a diferença. Se vocês se amarem uns aos outros, vocês que são meus discípulos amarem. Isso é a diferença, esse é o sal, esse é o gosto. É isso que tem que impregnar a vida, a massa. E que tem que nascer de mim. Esse é meu gosto, eu tenho que carregar o gosto do fruto do Espírito Santo. Esse é o gosto do sal. Esse sal é doce. É amor, é alegria, é paz, é bondade, é benignidade, é mansidão, é domínio próprio, é gentileza, é carinho, é solidariedade, é humanidade, é simplicidade de ser, é a morte da arrogância no caminhar dadivoso da gente. Essa é a diferença, essa é a marca daqueles que carregam a beleza e a graça e a glória de Deus no coração. É mais simples do que você pensa. Muito mais. Você vai ficar chocada, porque o que você vai fazer é jogar para fora de você uma quantidade enorme de peso morto. Vai jogar esse entulho, é muita porcaria que vai sair. É muito carnegão, é muito pus, é muita quinquilharia, é muita sucata que vai sair e vai ficar só a face de Cristo. Só a face de Jesus. E essa é que é a coisa extraordinária, que vai simplificando. Você chega lá naquele ponto em que tudo mais que um dia foi deixa de ser, fica só você e Jesus, você e o Evangelho. Aí a grande libertação acontece, aí a luz vem, aí você se torna o grande revolucionário simples do amor de Deus, aonde chega. Não há esforços a fazer, nem estratégias a serem praticadas, nem táticas de apresentação. Tudo isso é bobagem, é marketing da religião. O Evangelho é fruto do Espírito Santo em mim. É o gosto da bondade de Deus sendo praticada nas expressões diversas da minha vida. Essa é a diferença que o Evangelho faz, e qualquer uma outra só faz diferença para a agremiação religiosa, mas para Deus não faz nada, só trabalha contra. O que a igreja chama de nossa influência em nome do Evangelho, o Evangelho chama de gol contra no reino de Deus. Jesus disse que aquilo que parece ser elevado diante dos homens é abominação diante de Deus. O Evangelho é a inversão radical dessas ordens, desses significados, e poucos estão aptos a admitir essa realidade. Não é mesmo, Dilson? O senhor falou tudo aí no final, pastor. Essa frase, assim, esse mote, fazer diferença, é um perigo, né? É um perigo sutil. O que é fazer diferença? Porque assim... O Estevão começou para fazer a diferença. Ele me falou, vou fazer a diferença junto aos jovens. Olha a diferença que ele fez. O Macedo me disse um dia lá no gabinete dele: e eu vim para fazer diferença, não importa o que eu tenha que atropelar. E eu fico me perguntando... Quando ele deixou o Roberto McAllister, ele e o R.R. Soares saíram, ele me disse, e o McAllister me confirmou, quando era vivo, o bispo Roberto, que o Macedo saiu e falou: o senhor vai ouvir falar demais de mim nesse país todo, porque eu vou fazer a diferença, não importa como.
É isso aí. Não, está fazendo a diferença. Tá fazendo. Agora, é a diferença que o reino aplica? É a diferença, tem gosto de Deus nisso aí? Tem gosto de Cristo? Tem sabor de pão da vida? E quem fez de fato, começou pensando, né, eu vou fazer isso aqui porque... Se Jesus pensasse assim, ele teria começado o ministério dele em Roma. Não é? Lógico. Estendido para Atenas. Lógico. E teria colocado o veraneio dele em Creta. E não estava em Cafarnaum, não? Não. No meio daquele monte de pobre doido, endemoniado e possesso. E aí algumas coisas que eu faço assim na minha... dentro da cozinha da minha casa, não vai fazer diferença. Ninguém vai ver. Mas eu... Meu amor com o qual eu cozinho não faz diferença. Sem projeção nenhuma. Se a pessoa não sabe que as grandes diferenças a gente faz é no coração de filho, de pai, de mãe, de cônjuge. É aí que você está plantando as grandes sementes revolucionárias da vida. Que nunca serão reconhecidas, talvez. É o que Paulo diz, olha, Timóteo, graças a Deus pela tua avó e pela tua mãe. Que plantaram em ti esse cara que você é, senão você estava danado. Não fui eu que plantei, não. Eu estou regando aqui, mas elas plantaram. Cara, uma boa mãe, bons avós. Bons avós. Que é uma categoria morrendo no mundo, são os avós. Os pais vão se separando, se casando de novo, cada menino acaba tendo 5, 6 avós distantes. Tá tudo enrolado. E aí com ciúme uns dos outros. Aquela coisa idiota. Em vez de todo mundo contribuir para o bem, todo mundo dividindo. Todo mundo é puta na presença de Salomão, querendo dividir a criança no meio e ficar com as bandas. Aí racha ou então são indiferentes. É uma categoria que está morrendo, a dos vovôs. Papai e mamãe também estão morrendo. Tem progenitores e dias de progenitores, cada vez mais. A orfandade psicológica aumenta entre nós, né? Cada vez mais. O desamparo. Por isso, o síndrome do pânico é a expressão mais contemporânea da insegurança pós-moderna. Foi esse sentimento de desamparo e orfandade. Eu vi um flagra do Keanu Reeves, não sei se vocês viram, num trem, e alguém tirou o celular e ficou gravando ele não viu, né? E ele sentado, você viu? Vi. E chegou uma senhora e ninguém reconheceu assim de cara, e ele falou com ela e ofereceu lugar. Uma mulher não tão velha, e sentou no lugar dele. Falei, cara, ele fez a diferença. É isso aí. Fez a diferença. Claro. Fez a diferença. Agora o cara não ser Keanu Reeves para si mesmo já é a grande diferença. Ele não sendo Keanu Reeves para ele mesmo, meu querido, ele está na Matrix. Cenário de Matrix, se ele não virar que é um personagem. Eu tinha uma mania de fazer a diferença pavonicamente. Né? E eu era um pavão misterioso, louco. Se eu fosse num evento, num lugar, se eu não fosse o centro universal de todas as atenções... Você já não era mais do Reino de Deus, já tinha mudado o nome para o Universal. É isso, Braulio Universal do Reino de Braulio. De Braulio, O fantástico Reino de Braulio. Bicho, hoje eu quero ficar invisível. Passar batido. Olha, gente, o nosso tempo, infelizmente, acabou. Eu vou te pedir só para você mandar um abraço para um amigo meu de Facebook. Lá de Anápolis, chama Eduardo Araújo. Olha, que eu tenho muitos amigos em Anápolis. Eu não conheço pessoalmente, mas ele falou assim, Dilson, fala só uma coisinha pro Caio, pelo amor de Deus. Fala assim, obrigado, Caio. Que bom. Falou assim, você não sabe quanto você alimentou a mim e ao meu irmão Daniel. Amém. Foi tão assim interno o pedido dele. Falei, eu vou falar pro Caio. Ele é o Eduardo. Eduardo Araújo. Então, Eduardo, grande beijo para você, pro Daniel. Para a moçada toda aí de Anápolis, meus amigos, tanta gente querida. Esteve aqui essa semana o Marcos Tati, com a esposa dele, a Regina. Trouxeram notícias do Dr. Jô, da minha querida Dona Jalma, que está melhor. Saudade do reverendo, meu querido reverendo Eudaldo, Eliene, Pedro, moçada, tanta gente boa. É fácil ir lá e ir andando pela rua e só ir encontrando gente querida. De tantas vezes que eu fui a Anápolis no passado e preguei dezenas de vezes para aquela população. Havia períodos em que eu pregava em Anápolis uma semana inteira e que no final o prefeito me dizia, o senhor sabe
que metade da população da cidade esteve no estádio durante esses 5 dias que o senhor pregou aqui. Metade da cidade foi ver. E eu via e vejo até hoje, porque agora já faz mais de 20 anos que eu não vou fazer nenhum evento grande em Anápolis, mas até hoje eu ando na rua em Anápolis, toda hora vem alguém me perguntar se eu sou eu, apesar de 20 anos mais velho e 20 anos mais magro. Graças a Deus. Beijo pra você, Eduardo, e pra todo mundo mais. Tem jogo do Brasil. Caião, palpites? rapidinho, antes do palpite, o Ken Reeves tá aí. Tá aí? Quer ver? A cena é Quero. 45 segundos. Claro. Bota Ainda aí, que vai fosse lá. 45 minutos. Vamos ver então. Cena Aí dessa roda o Matrix. contribui pro bem. Fazendo diferença. Mais diferença aí do que no Matrix. Todas as notícias que eu tenho sobre esse cara é assim, sobre a obliviousness dele, essa capa. Ele diz que ele sempre anda assim quieto, perdido no meio da multidão, que ele faz o possível para se diluir, Pra ser gente. para viver normal. Pra ser gente, É. Tranquilo. Tranquilão. Sabe que não voa, que tem que pegar o metrô. Tem que pegar o metrô. É. Não sai voando de Não lugar para nenhum. balas. Não para balas. Não para balas. Não. Nem bala house. Meu Deus. Nada. Só chupa. VNV TV, o canal é você.